saudade do Pode Tudo. Eu voltei e assim, voltei com força total, porque a minha convidada hoje, eu vou estar com uma mulher de milhões. Ninguém mais, ninguém menos do que a musa Ivana Cabral. É um prazer te receber aqui no meu podcast. O prazer Gente, todo meu. Nossa, eu que fico honrada pelo convite. eu tô assim, em choque com a Ivana. Eu tô me sentindo muito de frente com a Ivana, sabe? De frente com blogueirinha, eu e a Ivana. Ivana, conta um pouquinho pra gente dessa mulher que você é. Antes de começar aqui o podcast, a gente bateu um papo. Ela me mandou um áudio também contando sobre a história de vida dela. E eu vou te contar. Se tem uma pessoa que consegue fazer 1 milhão de coisas e virar uma chave na sua vida, é a Ivana. Então agora eu quero que você conta pra gente da sua vida profissional, se apresente, né? Porque eu sei que tem muita gente que sabe quem você é aqui. Gente, prazer. Eu sou Ivana Cabral, sou psicóloga, sou reprogramadora mental. E hoje eu tô aqui, né? A convite da Brenda, aqui pela FM. Agradeço aqui todo mundo que está aqui. Tem aqui a Mila da minha equipe também. Tem o Bruno. Tem o Bruno. E sobre a minha vida, né? É tanta coisa, já passei por tanta coisa. Eu comecei minha vida muito cedo. Uhum. Então, eu fui mãe aos 14 anos, eu casei aos 14 anos. Aos 16 anos, eu já fui mãe do meu segundo filho. E, então, assim, eu acho que, como você falou, como que eu consigo fazer tantas coisas? Porque, assim, eu comecei mesmo muito cedo. Uhum. Então, eu acho que deu tempo de fazer muita coisa. Entendi. E onde está a sua maior dor, mora a sua maior força. Então, assim, pela dor, as pessoas, às vezes, elas buscam mais. Quando você consegue perceber a sua dor e você busca se curar, você ganha força. Se você percebe as suas fraquezas, se você percebe as suas forças, você vai muito longe. Então, eu sempre falo, autoconhecimento é tudo na vida de uma pessoa. Eu sinto que eu vou sair daqui reprogramada, viu? Esse podcast ele vai ser ótimo pra mim. E assim, você pode ficar à vontade para perguntar. Nossa, eu vou perguntar tudo, então. Pode perguntar. Minha vida é um livro aberto. Ó. Inclusive, agora mesmo eu vou te presentear aqui com um livro. Ai, gente. Eu fiz algumas anotações aqui sobre você. Que você, antes de entrar nesse ramo, você era do agro, né? Eu fiz, a minha primeira faculdade foi em agronegócio. Depois você passou por um período um pouco complicado, que você teve uma certa depressão, foi se redescobrir, foi para Ohio, Alemanha, cursos. Como é que foi isso de essa virada de chave, esse timing da Ivana, onde você pensou assim, nossa, eu tenho que largar isso, esse agro, e vou para essa parte de me redescobrir, de melhorar, mudar minha vida? Porque, assim, a gente sabe que a vida, ela já não é fácil. A vida ainda de uma mulher, mãe de 2 filhos, eu acredito que para você tomar essa decisão, você tinha que estar muito motivada, né? Como eu falei no início, na sua dor você encontra a sua força. Uhum. Então, você precisa saber qual é a sua dor. E até então eu não sabia qual era a minha dor. E eu sentia, eu somatizei no meu corpo, eu passava muito mal. Eu desmaiava na escola, eu desmaiava em casa e não sabia o porquê. Uhum. E eu pensava que era uma coisa, assim, eu ia ao médico, fazia exame e não tinha nada. Achava que era normal, né? Nunca descobria nada. E eu comecei a viver como se aquilo fosse normal. Até que um dia eu descobri muita coisa da minha vida, da minha infância. Foi num retiro, onde eu conto no meu livro também isso, sobre essa história. Foi num retiro espiritual que eu fiz, aqui em Mineiros mesmo, que em um momento eu fui contar de alguns sonhos que eu tinha. E quando eu contei desses sonhos para uma psicóloga, que estava lá no momento que me atendeu, ela falou assim, isso é sonho mesmo, Ivana? Aí eu comecei a chorar, que eu percebi que não era sonho, foi uma fuga. Então, a minha fuga foi imaginar que tudo aquilo que eu tinha vivido era um sonho.
onde eu conto no livro que eu fui estuprada aos 6 anos de idade. E isso é uma coisa assim que hoje eu falo de uma forma natural, porque eu já venci isso. Tem muita gente que tem dificuldade em falar sobre isso. E não é vergonha, na verdade, você foi a vítima, né? A questão é que as pessoas sentem culpa. A pessoa nunca fala porque ela sente culpa. A criança não fala porque ela acha que ela foi a culpada. E essa culpa impede a pessoa de dar voz a essa dor. Aí, depois disso, eu me separei do meu primeiro marido, onde eu tive 2 filhos. E depois eu falei assim, agora eu vou fazer uma faculdade. Porque eu já estava trabalhando aquela dor. Eu já tinha descoberto que aquilo tudo que eu sonhava, que eu achava que era sonho, que eu sempre sonhava, tinha sido realidade. Então, eu comecei a trabalhar essa dor, vi que eu estava vivendo num modo automático, que aquele casamento não fazia sentido na minha vida mais, que eu estava repetindo um padrão dos meus pais, que era de um lar totalmente disfuncional, porque a gente repete padrões. Então, assim, isso é muito sério. As pessoas têm que perceber que, muitas vezes, você está repetindo o padrão da sua mãe, do seu pai, do lar de infância. E foi o que aconteceu. Eu casei e repeti tudo o que eu vivia na casa dos meus pais. E foi quando eu falei assim, não, vou dar um basta. Meu filho o mais novo tinha 8 e 7, não, tinha 7 e o mais velho tinha 9 anos. Aí depois eu fui para a faculdade de agronegócio, falei, não, agora eu vou dar uma repaginada. E fui para a faculdade, fiz faculdade de agronegócio, foi quando eu comecei a namorar meu atual marido, foi lá na faculdade que E você foi para o agronegócio, assim, por vontade própria? Não. Ou foi alguém te incentivando? Não, eu estava totalmente perdida. Eu sempre quis fazer psicologia, só que não tinha psicologia em Mineiros. Eu não tinha condição de ir para fora, para Goiânia, para fazer psicologia, porque eu tinha 2 filhos pequenos para cuidar. Então, para mim, era totalmente limitado. Mas eu queria ter uma formação. Eu pensava assim, nossa, eu já comecei minha vida toda errada, então eu tenho que, pelo menos, é como se eu quisesse me autoaprovar, provar para as pessoas que eu, pelo menos, era formada. Entendi. Meu sentimento de inferioridade era tão grande que eu tinha que me autoaprovar em alguma coisa. E eu pensei assim, nos estudos. Então, nunca parei de estudar. Aí eu conheci o meu atual marido. Depois disso, ainda tive vários desertos. Aí, tive um momento que eu tive uma depressão muito forte, seguida de síndrome do pânico. E como as pessoas ao meu redor não sabiam lidar, porque isso é muito importante, se você fala assim, eu tenho um problema no coração, todo mundo se sensibiliza. Nossa, você tem um problema no coração, você tem que se cuidar. Agora, fala que você tem uma depressão. Todo mundo fala que é frescura. Ah, não, você... Olha tudo que você tem, olha para a vida, você tem que dar valor, tem que agradecer mais. Depressão é uma doença. Então, assim, as pessoas ao meu redor não sabiam lidar com isso. O que eu tive que fazer? Eu fiquei um ano passando um deserto, com depressão, síndrome do pânico. E, assim, muito difícil. Foi um deserto mesmo, com muita dificuldade. Eu tinha convulsões. Olha o quanto a gente somatiza. Aí eu falei, eu tenho que levantar. Se eu não levantar, ninguém vai me ajudar. E foi quando eu pedi muito a Deus. Eu tenho, assim, um relacionamento com Deus, assim, a parte que a gente é muito íntimo, sabe? E eu pedi muito a Deus, ajoelhei no chão mesmo, coloquei o joelho no chão e falei, Deus, me ajuda. Eu preciso ter ânimo para buscar a minha cura. Eu preciso me curar. Os médicos já falavam assim, eu tinha uma psiquiatra na época, que ela falava assim, Ivana, você não vai conseguir sair dessa. Seu passado é muito difícil, muito doloroso. Então, você vai ser aquela pessoa que vai tomar remédio para sempre. E eu não quis aceitar essa verdade. Eu falei, não, eu não aceito isso. E foi quando Deus me deu essa força de levantar e buscar ajuda. E aí eu fiz um primeiro curso
uma escola americana aqui no Brasil, que chama ICI. Desse curso, eu já ganhei assim, mais vontade. Desse curso, eu conheci pessoas, e essas pessoas me convidaram para ir para Ohio. Eu fui para os Estados Unidos. Primeira vez, nunca tinha ido, fui sozinha. Foi assim, outra batalha. Mas, enfim, eu lembro quando eu cheguei, até hoje, fico arrepiada, quando eu cheguei de ônibus lá na faculdade de Ohio. Porque parece que eu estava num filme, assim, sabe? Um filme americano. Um filme americano. Eu falei assim, nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse chegar até aqui. E, a partir desse curso, eu fui para a Alemanha fazer outro curso, porque eu estava buscando a minha cura. E eu consegui. A partir disso, eu percebi, eu já tinha um sonho de fazer psicologia. Eu percebi que eu poderia curar as pessoas, ajudar as pessoas a se encontrarem, que a depressão, a ansiedade, a vida vazia, a vida sem sentido, os padrões que as pessoas repetem em questão financeira, em todas as áreas da vida, pode sim ser curado, pode sim ser modificado. A sua vida, o seu passado não te representa. Então, você não é o que passou. Você é o que você decide se tornar agora. E eu falei assim, agora eu vou me tornar uma pessoa que tem orgulho de si, que antes eu não tinha. Eu tô falando muito, né? Não, pode ficar à vontade, eu tô achando o máximo. E o que eu tô falando muito. O que eu mais gostei dessa história toda é que você saiu daquele fundo do poço sozinha, né? Você não precisou de ninguém para te tirar de lá, você foi sua própria salvadora. Assim, a gente sempre tem as pessoas que estão ao seu redor. Eu tinha minha mãe, meu marido, mas eles não entendiam a minha doença. Naquele momento, né? A doença que eu estava tendo naquele momento, eles não entendiam. Então, falava assim, o que foi com ela? Ela não sai do quarto, ela está emagrecendo. Só vou te interromper um minuto. A Patrícia Soares mandou aqui no chat que se identifica muito com você, viu? Patrícia, você tem que saber qual que é o seu sonho. Ir atrás dele. Você tem que começar a sua vida agora, olhar para frente e falar assim, pronto, o passado ficou para trás. Eu já sei como eu não devo fazer. Agora eu vou olhar para frente. Gente, eu tô assim em choque. Eu tô achando o máximo. Pode continuar contando, pode continuar. E aí, chegou Raio, filme americano, eu sou minha protagonista. O que foi daí pra frente? Só que, aí eu falei assim, agora eu quero ajudar as pessoas. Aí eu fui convidada para escrever um livro, As Iluminadas. Esse que você escreveu com mais 4 mulheres, né? Isso. Que é esse livro aqui, que eu vou te presentear. Ai, arrasou, amei. Que aqui são 4 mulheres que conta 5 mulheres, né, comigo, que conta a sua história de superação. A minha história é sobre perdão. Por que sobre perdão? Eu tive que perdoar a pessoa que me estuprou. Eu tive que perdoar a mim mesmo por ter tido escolhas, né, que eu considerava que era errada. Então, assim, eu tinha muito assim, nossa, por que eu fiz isso comigo? Por que eu acabei com a minha adolescência? Por que eu fui mãe tão nova? Eu não estava preparada para isso, eu era uma criança. Então, eu me culpava por muitas coisas. E até por ter ficado calada tanto tempo, eu me culpava. Eu vou te presentear, né? Ai, calma, pera, gente. Eu não escrevi ainda a dedicatória, mas eu vou escrever uma dedicatória linda para você. Depois eu vou ir do outro lado para dar um abraço. Gente, olha como ela é fina, vou mostrar. Amei. Aí, quando nós fomos, eu e essas outras mulheres, fomos convidadas, uma é da África, ela mora em Angola, uma de São Paulo, do Rio, 2 de São Paulo e uma do Rio. E eu aqui de Goiás. Aí eu falei assim, nossa, agora vai ser... Você é daqui de Mineiros mesmo? Sou. Minha família toda é daqui. Ah, eu conheço o irmão, o Charles. Ah, então. Conheço, mas pode continuar. Se ele estiver assistindo, um beijo. Então, e quando eu fui escrever o livro, foi outro desafio. Porque até então, contar lá nos Estados Unidos a minha história, na Alemanha, foi uma coisa.
Agora, escrever um livro sobre a minha história para todo mundo saber era outra situação. Lá nos Estados Unidos, na Alemanha, era uma forma assim, era palestra, como é que era? Não, foi um curso. Uhum. Curso de autoconhecimento, autoliderança, foram várias etapas, né, de curso. Entendi. Aí, eu comecei a escrever um livro e passei em outro deserto. Meu pai já tinha falecido. Eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, eu vou relatar no livro algumas coisas muito pessoal que te envolve. Se a senhora me falar que não quer que eu fale, eu não vou falar. Eu falei assim, eu quero que a senhora leia e aprove. Aprove ou não, né? O que a senhora quiser que eu tire, eu vou te respeitar. Foi um baque para ela quando ela leu? Foi. Ah, imagino. Foi. Não é fácil para ninguém, né? Então, assim, eu tive que enfrentar esse deserto, porque ela viu a minha vida através dos meus olhos. E ali foi muito difícil, porque eu pensava assim, nossa, as pessoas agora vai olhar da minha cidade, vai ler esse livro, vai saber de tudo. Tanto é que quando eu fui lançar o livro, eu lancei aqui na Nobel. Uhum. Teve um lançamento em São Paulo. Para mim foi super tranquilo lançar em São Paulo. Então teve super uma festa de lançamento lá no Jacques Janine, que é uma... Mas lá você não conhecia ninguém, né? Só conhecia as meninas e conhecia, assim, as pessoas que foram me prestigiar. E para mim foi tranquilo. Agora aqui que o bicho pegou. Aí o que eu fiz? Olha, a autossabotagem, gente. Eu não convidei ninguém. Tudo isso por conta das coisas que você tinha escrito. Eu fui protelando. E eu não sabia por que eu estava protelando. E eu percebi que, assim, eu convidei ali minha família perto, que sabia, né? Uhum. Umas 3 amigas. Não fiz postagem, não fiz nada. Inclusive, uma das meninas, das Iluminadas, ela achou muito ruim. Você não ter convidado ninguém? Não ter convidado elas para vir. Você não convidou? Não. Eu tava muito em choque. E aí, num dia, num bate-papo nosso, ela falou assim, Ivana, eu vou te falar uma coisa, você é muito egoísta. Falou assim, nós fizemos aqui em São Paulo, todas vieram, e aí você fez aí nessa cidade, não convidou a gente. E aí eu comecei a chorar, porque eu não conseguia falar o porquê, mas dentro de mim, assim, eu sabia. Uhum. Aí, depois eu saí, inclusive, dessa reunião, sabe? E falei assim, não, depois eu converso com ela, né? Uhum. Depois eu converso com elas. Aí hoje eu consigo falar tudo isso, mas na época foi muito difícil. E muita gente achou estranho, falou assim, nossa, mas você não divulga seu livro? Você não fala do seu livro? Não, eu mesma fiquei em choque agora. Mas você pegou tudo isso, toda essa vergonha que você guardou, que você sentiu, e transformou numa imersão maravilhosa, né? Porque vamos falar um pouquinho do poder da cura? Que eu acho assim, que você foi direto lá na fonte, pegou a cura bonitinho e falou, pronto, é isso aqui que eu vou ensinar para os meus clientes e pronto. Exatamente. Há 5 anos eu venho escrevendo essa imersão, né? Uhum. Esse treinamento de 2 dias. Aí eu fiz a faculdade de psicologia que eu tanto sonhava, Uhum. né? Depois que eu passei por todo esse processo. Tive mais um filho, que foi a Helena. Casei de novo com esse namorado, né? Que eu estou no meu 2º casamento. Eu me curei e tudo ao meu redor começou a prosperar. Tudo fez sentido, né? A minha vida começou a ter sentido. Eu comecei a ver tudo aquilo que eu almejava um dia, quando criança, olhava nas revistas, acontecer comigo. Eu falei assim, gente, eu tenho que trazer isso para as pessoas. As pessoas têm que saber dessa verdade, que existe uma fórmula para sair do buraco, para dar sentido para a vida, para sair da depressão, da ansiedade, do e ciclo... não tomar remédio. Se você falar que você não vai tomar, você não vai e pronto. Sim, e do ciclo repetitivo, que é o padrão da sua família,
que você tem um ciclo repetitivo. Que Eu eu queria te abordo fazer muito uma bem isso no pergunta. curso. Eu queria te fazer uma pergunta a respeito disso. Tem alguma coisa na psicologia que explica o porquê que a gente fica repetindo padrões familiares? Sim. Autossabotagem. Você transforma tudo aquilo que foi dor em ação para prejudicar você mesmo. Tem até uma foto que exemplifica muito, que é um menininho com serrote num galho de uma árvore e ele serrando ao contrário, para ele cair. Então, assim, muitas vezes você fala assim, não, esse ano vai ser o ano da minha vida. Não, eu vou viajar, eu vou juntar dinheiro, final do ano eu vou comprar presente. Enfim, você faz aquele, né, na virada do ano você faz um projeto lindo. Chega depois da virada, faz aquele mapa dos sonhos, escreve tudo que quer. Aí de repente, você vai montando o castelo. De repente, você mesmo arma para você cair. Aí você cai e volta na estaca zero. Mas enquanto a pessoa não entender e souber disso, ela não muda. Porque a maioria das nossas dores está no inconsciente. Então, a gente não sabe. Você vive 95% inconsciente e só 5% você tem consciência. Então, o autoconhecimento, ele é libertador. Você tem que saber quem você é. O que você quer da sua vida? Eu quero isso aí, esse poder da cura. Eu descobri agora que eu quero muito. Eu tô perguntando justamente porque uma vez eu fiz uma mentoria e lá eu descobri que eu tinha isso de repetir padrões da minha mãe. Coisas que a minha mãe fazia durante o casamento dela com meu pai, que eu repetia. Até comportamentos, coisas que quando eu era mais nova eu via minha mãe fazer e hoje eu, com 25 anos, faço. Tudo que o ser humano quer é pertencer. É ser amado e pertencer. O que uma pessoa faz para pertencer a um grupo? De tudo. Ela faz de tudo. Tanto é que o adolescente, quando ele está ali moldando a identidade dele, ele começa a andar com um grupo. Se o pessoal pinta o cabelo de rosa, ele pinta também. Porque ele tipo quer uma Maria vai com as outras, né? Quer pertencer. E a família tem mais força, porque você quer pertencer ao seu grupo. Então, você repete um padrão para você pertencer. A pessoa que está lá numa favela, não só numa favela, mas uma pessoa que rouba. Essa pessoa viu o pai dela fazendo isso a vida inteira. E ela vai fazer a mesma coisa. Porque ela quer pertencer àquele grupo. Porque se ela for diferente para ela, para aquela pessoa que não entende, se ela for diferente, ela não vai estar pertencendo a esse grupo. E você tem alguma técnica ou alguma dica para o pessoal que está assistindo a ajudar a identificar se você está repetindo um padrão ou não? Porque às vezes isso é tão automático que a gente nem percebe, né? Por isso que eu falei desde o início, autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você não descobre, você não sabe. Então, você tem que olhar para a sua vida e perceber o que está bom e o que está ruim. Faz uma lista. Minha vida financeira está boa? A minha vida amorosa está boa? Você vai fazer uma lista e aí você vai olhar o ponto que está pior na sua vida. E esse ponto que está pior na sua vida, você vai olhar para a sua família. E aí identificar, né? Aí você vai... Porque toda família tem um título. Isso eu explico muito bem no Eu Sou o Poder da Cura. Toda família tem um título. Então, às vezes, a sua família não sabe gerir dinheiro. Sua família sempre fracassa. Então, seu pai foi assim, o avô dele foi assim. Então, para você quebrar esse ciclo, você tem que ter muita coragem. Muita coragem. E você tem que saber. Por isso que você precisa saber. Freud falava que a maturidade vem do autoconhecimento, claro. Mas que, se você souber seus 5 pontos fracos, dizendo o Oscar Rodrigues ontem, né, que ele foi meu entrevistado, 5 pontos de melhoria. E os seus 5 pontos fortes, e conseguir rir de si mesma, você chegou
na maturidade. E eu acho isso interessante, porque quando eu percebo o que eu não sou boa, eu posso mudar isso. Você pode melhorar, né? Eu posso melhorar. Mas eu posso pegar, porque quando a gente nasce, Deus é tão maravilhoso que ele dá um dom. Todo mundo tem um dom. Então, você já tem um dom. E quando você começa a perceber, a notar os seus pontos fortes, você já vai saber mais ou menos para onde você vai. Ali já é como se fosse assim, vamos pensar no mapa do tesouro? Uhum. Fosse já um pedaço do caminho. Entendi. Para você saber o sentido da sua vida. Porque enquanto você não viver a sua vida porque você nasceu para viver, você não consegue ser feliz. Você vai ficar perdendo tempo, né? Você vai ficar atirando para todos os lados. E o que é rir de si mesmo? É não ter medo de errar. Sabe o que é o contrário de ser perfeito? Ser imperfeito. Não, ser humano. Então, assim, o ser humano é imperfeito. Eu vejo muita gente também falando que, às vezes, não é que você não consegue, é porque você tem medo de tentar. O medo de tentar, ele tá sendo tão grande hoje em dia com qualquer coisa que você vai fazer, porque a gente tem um medo muito grande da reprovação. Exatamente. A comparação. Eu sempre falo, gente, o palco das pessoas não pode ter valor. Você não pode pegar o valor da sua vida e comparar com o palco das pessoas. Porque quando você pega todo o valor seu, da Brenda, e começa a comparar com o palco da vida de outras pessoas que estão ali no Instagram mostrando um casamento feliz, uma vida feliz. Eu lembro esses tempos atrás, uma cliente minha falou assim, que ela gostava muito do Gustavo Lima. Uhum. Aí gosta, né? Aí ela falou assim para mim, nossa, eu penso que a felicidade não é para mim, eu não dou certo no amor. Olha, eu vejo aquele casamento do Gustavo Lima, nossa, que mulher linda, que homem lindo, que filhos perfeitos. Aí logo depois eles separaram. Aí eu falei assim, você está olhando para o palco da vida deles. Você não está vendo os bastidores. E o engraçado é que essa separação, ela viralizou muito justamente por conta disso, né? Porque eles eram uma família modelo. Andressa Suíta, linda, Gustavo Lima também. Os filhos, então, nem se fala. Uhum. E aí, de repente, aquela bomba da internet, a gente descobre que eles separaram por uma ligação que ele fez pra ela, né? Então, foi bem chocante. Porque todos nós erramos. Todos nós somos seres humanos iguais. Às vezes, a vergonha que eu tenho de você tem de mim também. Às vezes, a pessoa que chega ali, fica no cantinho, e ela pensa assim, nossa, a pessoa está me observando, tá, né? Aquela pessoa mais tímida, que tem uma personalidade mais tímida. Aí, a outra pessoa está pensando a mesma coisa. A outra pessoa está te olhando e pensando a mesma coisa. Isso daí seria o tal do preconceito, né? Não, é o sentimento mesmo de comparação, de inferioridade. Então, assim, é um sentimento de inferioridade que as pessoas têm que não deixa tentar. Porque se eu tentar e falhar, e aí? É o medo, né? O medo da reprovação. O que as pessoas vão dizer? Ah, eu sou um fracassado? Então, você tem medo de... E aí, o que vai acontecer na sua vida, da Brenda? Se você for chamada de fracassada? O que vai mudar? Não vai mudar nada. 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 Porque você só vai saber... Eu falo que não existe fracasso. Existe como saber como não fazer daquele jeito. Não, então não deu certo agora? Então agora eu já sei como não fazer isso. Então eu vou para frente. Só que as pessoas, na primeira dor, na primeira decepção, elas acham que a vida é isso e generaliza. Eu estava atendendo uma cliente mesmo que falou assim para mim, porque os homens são todos safados. Um rapaz curtiu a minha foto, e aí eu fui ver, ele curtiu todas as minhas fotos lá na rede social, eu fui ver, ele tinha curtido de uma outra menina também. Aí eu falei assim, o rapaz é casado, solteiro? Solteiro. Eu falei assim, o homem caça. O homem caça, se o homem está solteiro, ele vai caçar. Eu falei assim, os homens estão falando a mesma coisa das mulheres, que as mulheres também não querem nada com nada. Mas se eu acredito que os homens todos são safados... Como é que você vai, né, encontrar alguém?
que não seja. Exatamente, porque a palavra tem muita força, o pensamento tem muita força e o sentimento muito mais. Então, você tem que pensar muito bem nas coisas que você pensa e que você fala. Então, entre 8 bilhões de pessoas, vamos colocar metade, eu sei que tem mais mulheres, mas vamos colocar metade, 4 bilhões de homens são safados? Não. Não. Eu falei assim, existem pessoas boas como você. Falei para ela, como você. Mas se você continuar pensando que todos os homens são safados, é isso que você vai atrair para sua vida. É verdade. A gente atrai muito o que a gente fala, né? E o que a gente pensa. Então, assim, às vezes, lá na infância, você percebeu, você viu alguma coisa. Seu pai traiu sua mãe. E você vai levar isso para sempre. Todo homem trai. Ou vice-versa, toda mulher trai. Então, tem homens que correm das mulheres, por exemplo. Por quê? Porque a mãe traiu o marido, o pai. Então, eu vou ser traído. Então, antes que alguém faça comigo, eu vou fazer. Eu vou terminar, eu não vou me relacionar. Então, assim, é muito individual, né? Cada pessoa tem uma personalidade, tem uma identidade. E através disso, aí acontece toda a mágica. Que eu mostro no Eu Sou o Poder da Cura. E é onde você ensina a pessoa a deixar tudo aquilo para trás. Sim. Eu ensino como ela curar a dor dela, como ela descobrir a missão da vida dela, como ela entender e quebrar os padrões negativos da família dela, como ela entender sobre prosperidade, como prosperar. Porque prosperar não é só dinheiro, são vários campos da sua vida. Então, você tem que olhar num todo, né? Existem muitas pessoas ricas, depressivas, com sentimento de vazio. Tanto é que você olha, muitos artistas suicidam. Eu ia falar isso agora. A gente vê muito caso de artista com depressão profunda, suicidando, ficando sozinho. Porque o vazio existencial está muito presente no nosso cotidiano agora. Porque a gente está numa era de produzir. Você tem que produzir. O tempo inteiro tem que produzir. Não é assim. E aí, se você não produz, se você procrastina, você sente o quê? Nossa, eu me sinto um lixo. Culpa. Eu dou crise, eu me sinto muito culpada mesmo. Culpa, se você não fez. Porque aí, quando você começa a pensar, peraí, eu sou a Brenda, eu não sou a Ivana. Qual que é o meu passo? Meu passo é esse. Então, eu vou no meu passo. Meu passo não é igual dele, igual dela. Eu vou me respeitando. É um autorrespeito. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, você aprender a respeitar os seus limites. Porque tem gente que quer abraçar o mundo, mas não entende que tem que ser um país por vez, né? Eu falo por mim. Eu sou muito acelerada, às vezes eu falo que eu dou conta de tudo, mas eu tive que aprender um pouquinho isso. Porque hoje, eu acho que se você é acelerada, muitas vezes você olhou para o seu corpo e pensou assim, meu corpo está sendo um atrapalho. Porque a gente começa a olhar para o corpo, porque o corpo está cansado, mas você quer fazer. Você está, às vezes, com dor de cabeça, mas você quer fazer. Então, o corpo se torna um atrapalho. E é por isso que as pessoas tomam remédio para dormir e remédio para acordar. Remédio para dormir, remédio para acordar. Energético o dia inteiro. Ah, eu preciso fazer. Quem falou que você precisa fazer? E lá no Poder da Cura a gente aprende como controlar bem o corpo, como funciona. Sim, você vai aprender a se conhecer. Você vai entender qual que é a sua personalidade. Eu não vou dar spoiler, gente. Ai, só um pouquinho. Você vai aprender como saber para que caminho você tem que ir e de que forma. E qual é o seu passo. O que vem te atrapalhando para você... Por que você ainda não realizou os seus sonhos? Por que você sempre tropeça na mesma pedra? Por que você sente esse vazio existencial que sufoca? Que, às vezes, hoje, eu vejo muitas pessoas vivendo como robôs. Então, assim, acorda,
vai lá, trabalha, volta Vai para no casa, automático, dorme. né? Não presta atenção, as pessoas já não escutam mais. Elas não conseguem escutar, tanto é que tem ponto 2 no celular. Porque as pessoas querem Isso é ser verdade. ouvidas. Ninguém tem paciência de ouvir ninguém. Isso é verdade. Eu lembro que tinha uma colega minha que ela mandava muitos áudios no Instagram. E aí no Instagram também colocaram esse negócio de 1x, 2x, né? E eu falei assim, nossa, que bom que o Instagram fez isso. Sabe, da gente ser tão acelerado, tão no automático, que a gente nem quer parar pra ouvir. E aí você passa, cansa sua mente, porque é um monte de estímulo que você recebe. Um monte. Aí você chega no final do dia, você está exausta. E o que somou na sua vida? Nada. Nada. E é um minutinho que talvez se você parasse pra ouvir, parasse pra conversar um pouquinho, talvez até te faria bem, né? É. Às vezes você poderia ver 2 posts que somaria na sua vida do que você ficar passando na timeline, procurando alguma coisa. Porque você está procurando. As pessoas estão procurando. Procurando o quê? Entendi. O que você procura? Agora, já que você falou que você não quer dar spoiler, eu quero falar do Poder da Cura. Aqui em Mineiros vai acontecer a 2ª edição no próximo fim de semana, né? 18 e 19. Sim. Então, você aí que tá acompanhando essa musa, essa maravilhosa, e tem interesse, depois a gente vai postar aqui nas redes sociais o recorte. Pode entrar no Instagram dela, mandar mensagem que ela responde todas as dúvidas. Mas me conta um pouco, como que funciona essa questão dos seus clientes? Lá é um fim de semana, né? Sim. Lá você vai chegar às 8 horas da manhã no sábado. Uhum. Vai ser recebida com café da manhã. Aí você sai para almoçar, retorna depois de 1h30 e aí vai até mais tarde. E aí no domingo de novo? Aí no domingo chega às 9. Você é recebido com café da manhã. Tem o chá da tarde também. Então tem 2 refeições, de manhã e à tarde. Aí você vai receber um material do aluno. E lá acontece muitas coisas. Eu tô achando que tem aluna sua, viu? A Patrícia, ela já mandou aqui, ansiosa para chegar dia 18. A Bruninha Carride, maravilhosa. E o Vinícius Pazinato, que a sua abordagem é maravilhosa. Te deu parabéns. Obrigada. Tá cheia dos fãs, gente. Essa mulher é maravilhosa. Eu tô me sentindo, assim, elite entrevistando ela. Você não tá entendendo? Então. E, gente, Eu Sou o Poder da Cura, ele nasceu de muito esforço, de muito estudo e de muito amor. Porque como eu consegui, você também consegue. Você que consegue. Você consegue como eu consegui. Então, você só precisa, às vezes, se eu tivesse tido alguém lá no passado, como eu hoje, se tivesse Eu Sou o Poder da Cura lá no passado, quando eu comecei a minha vida, eu teria evitado muitas dores. Mas, ok. Não, mas aconteceu tudo que aconteceu pra você ser o poder da cura de outras pessoas. Porque quando eu falo Eu Sou o Poder da Cura, o nome foi até criticado. Nossa, que pretensão, Ivana, falar Eu Sou o Poder da Cura. Só que não sou eu o poder da cura. Quando você lê. Sou eu que sou o poder da cura. Eu sou o poder da minha própria cura. Exatamente. Você é o poder da sua própria cura. Eu vou te dar todas as ferramentas. Você só vai dar o caminho, né? Eu vou te dar o caminho, todas as ferramentas para você ir para a vida. E aí você vai ser o seu próprio poder da cura. Foi assim que aconteceu comigo. Gente, não foi um livro que eu li. Não foram vários anos na faculdade que eu estudei. Foi comigo. Eu passei por isso. É um conjunto de fatores, né? Eu testei tudo. Cada dinâmica, cada exercício que tem, eu testei em mim. É tudo comprovado. A maior cobaia do poder da cura é ela, gente. E assim, é profundo. A pessoa que vai participar, ela mergulha e é profundo. Já teve algum caso de alguma pessoa que participou, que te tocou muito, que mexeu muito com você? Que chegou em você e falou assim, nossa, Ivana, eu precisava disso, mudou minha vida, alguma coisa assim? Várias pessoas. Tanto é que tem os depoimentos lá no meu canal, né? Uhum. Lá no Instagram.
várias pessoas. Teve uma pessoa que ela tinha sido estuprada pelo pai. E eu percebi que ela não queria se curar. Eu comecei a observar que ela não fazia tudo que tinha que fazer, ela queria ir embora. E aí eu cheguei e falei para ela, falei assim, você não quer a cura. Você não quer sair dessa dor. Eu falei assim, você sabe por quê? Porque você não quer perdoar seu pai. Então você vai acabar os seus dias sofrendo como você sofre, porque o seu orgulho é tão grande que você não quer perdoar o seu pai. E foi quando a chave virou. E aí, na hora, se fosse comigo, minha filha, eu ia desabar de chorar. Na hora a chave virou. E aí, essa pessoa, ela sentiu ali, na alma dela, numa dinâmica que teve, ela deu tudo de si. Tudo de si. Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam presas numa situação dessa. Não perdoa o ex-marido, não perdoa uma pessoa que fez mal ou que defamou, e ela prefere ficar sofrendo do que perdoar. Por isso que meu capítulo do livro eu falo de perdão. Porque eu tive que perdoar todos aqueles que me fizeram mal. Eu tive que olhar para eles como ser humano, como pessoas que falham. Uhum. E entender que tudo aquilo serviu para alguma coisa. Lembra que eu falei que na sua dor... Que você descobre a sua maior força. Que você descobre a sua maior força. Dá só mais um pouquinho de spoiler. Você falou que você aborda perdão, autoconhecimento. O que mais você aborda no seu curso? Conta pra gente. O primeiro dia, eu trabalho com padrões. Uhum. Então, com autossabotagem, repetição de padrão, aí você vai entender, você vai saber o que você está repetindo. Você vai saber o que você está fazendo da sua vida. E por que você está fazendo. E de onde que veio esse padrão. Nossa, já me ganhou só com isso daí. Se foi da mãe, se foi do pai, se foi do avô, se foi do bisavô. Então, aí você já vai entender esse processo. No primeiro dia, eu vou trabalhar muito a família, os seus antepassados. Uhum. No segundo dia, eu vou trabalhar você. Aí vai ser só sobre você. Aí você vai entender sobre como ter autorresponsabilidade, como você conseguir ter inteligência emocional, que a maioria das pessoas não tem. Nossa, isso é tão difícil hoje em dia. Saúde mental e inteligência emocional. Eu acho que quem tem é muito rico. Vem com a sabedoria. Quem foi o homem mais rico que passou no mundo? O rei Salomão. Ele tinha 12 anos quando ele foi intitulado rei. Uhum. E Deus chegou para ele e falou, o que você quer? Você pode pedir qualquer coisa. Ele pediu, eu quero ter saúde e sabedoria. Ele não pediu dinheiro. E ele foi o homem mais rico que já passou pelo mundo, o rei Salomão. A sabedoria, ela vem desse autoconhecimento. Ai, não, mas eu me conheço. Não conhece, não. Ah, eu sei para onde eu quero ir. Ah, eu sei, porque eu preciso saber onde eu estou. Onde eu estou? Onde a Brenda está? Não pode tudo agora. No ponto da vida dela. E para onde ela quer ir? Porque se eu foco, eu quero chegar lá. E eu tenho essa inteligência emocional, onde a crítica do meu vizinho não vai mais me afetar. A crítica da tia fofoqueira não vai mais me afetar. Enfim, aquelas pessoas que vão te puxar não vão mais te afetar. Aí você consegue chegar lá, com todas as ferramentas que eu vou te dar. São 2 dias e um complementa o outro, né? Um você descobre o que você tem que melhorar em você e no outro dia você... É uma coisa profunda, aí é uma né, viagem para dentro de você
para você entender por que você não tem inteligência emocional. Você vai entender a sua personalidade, a sua identidade. Personalidade é uma coisa, identidade é outra. Uhum. Eu tenho mais alguns comentários aqui para você. Posso ler? Pode, claro. Como eu já disse lá da Patrícia, né? Ela falou que tá ansiosa para chegar dia 18. A Bruninha falou que você é maravilhosa. A Cabral Chay vai ser sucesso. O José, ele disse aqui, vou ficar... Não, é Josiane. Vou ficar só na vontade de participar, mas daqui a pouquinho ela vai contar uma outra coisinha. A Bruninha vai ser sucesso. Eu sou o Poder da Cura dia 18 e 19. Agora, quem tiver oportunidade, participem. A Sirlene já é sucesso com certeza. O Vinícius, haja coração, o Poder da Cura é sensacional. E a Bruninha Carrijo, haja coração, é viver intensamente cada momento. E a Chay também falando que você é maravilhosa, uma bênção de Deus. Ai, que linda, gente, muito obrigada. Ivana, você falou pra mim, não sei se eu posso falar isso ao vivo, que você vai fazer uma outra edição, né? Essa é a segunda edição, mas você também vai fazer uma em outra cidade, né? Sim, Goiânia. Que bom que você falou, que eu já fiquei com medo. Então, pra você que não tá conseguindo ir, tem compromisso no dia 18 e 19, porque também não dá pra fazer um dia só, né? Dá. Então eu vou dia 18. Você pode ir, você vai entender muito da sua vida, inclusive o que você acabou de falar sobre os padrões. Lógico, os 2 dias é sensacional, mas se você conseguir ir no dia 18, que você vai ter a OAB, né? Uhum. Você vai no dia 18 e depois, quando estiver em Goiânia, você faz os 2 dias. E pra quem aí tá querendo saber de Goiânia, conta pra gente essa novidade. Já chegou aqui 2 imersões, porque Mineiros foi esses dias já de novo e agora num espaço maior, né? Agora vai ser no Vila Imperial. Da outra vez foi no Grand Park. Foi no Grand Park. Eu não consegui ir no dia, eu tava fazendo aula da autoescola, mas eu vi muita gente que foi, muita gente postando nas redes sociais falando que foi uma virada de chave. E agora o negócio foi tão sucesso que ela teve que aumentar o lugar, porque tinha muita gente procurando. Porque acho que todo mundo tá querendo uma virada de chave, né? E foi difícil fazer aqui. Por quê? Eu tive uma história ali com... Meu pai foi cantor. Uhum. Ele foi músico. Então, quando eu ia ver ele nos festivais, algumas pessoas aplaudiam, outras vaiavam. E eu ficava só vendo as pessoas que estavam vaiando, né? Que a gente ama ver só. Só o lado ruim. Se eu te fizer 5 elogios e uma crítica, você vai embora com a crítica. Por favor, não faça, então. Guarda pra você. Não, mas a gente tem que aprender, né? E eu falei assim, gente, santo de casa é difícil fazer milagre. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, inclusive no curso, foi até a Regi que falou. Falou assim, agora, Ivana, você vai provar que santo de casa faz milagre, sim. Porque eu já dava tudo preparado para fazer em Goiânia. Uhum. Aí eu falei assim, não, mas eu vou fazer em Mineiros. Eu vou enfrentar isso. E enfrentei. E foi, assim, libertador e foi um sucesso. Aí as pessoas começaram, Ivana, quando vai ter a próxima edição? Eu não ia fazer essa segunda edição aqui. Seria em Goiânia. Uhum. Aí eu falei assim, não, vou fazer aqui, né? A minha equipe está toda aqui. Eu vou fazer a segunda edição aqui em Mineiros. Mas depois eu quero, né? A próxima é Goiânia, não tenho data. Eu vou anunciar mais pra frente a data que vai ser lá. E junto com a terceira edição de Mineiros, eu tô vendo, hein? Esse negócio vai ser tão sucesso que daqui a pouco ela vai estar aqui no podcast de novo. Você vai voltar aqui quando você for anunciar a sua terceira edição? Porque você vai anunciar primeiro aqui. Pra falar assim, Brenda, você tava certa. E aqui, eu trouxe uma caneca pra você, Brenda, aqui. Ai, que fofa! Que é essa canequinha do curso. Eu sou incrível. Você é incrível. Ai, gente. Eu vou tomar café só nela agora. Minha caneca do podcast eu vou deixar pra lá. É um presentinho pra você. Eu sou incrível, viu? Quando você vê eu tomando café, lembre-se que eu sou incrível. Uhul! Ivana, muito obrigada. Muito bem, eu sou incrível. Eu sou muito incrível. Ivana, como a gente está chegando aqui nos últimos minutos do nosso podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está te assistindo. Apesar de que você deixou 1 hora de muito conhecimento, de muita informação. Nossa, eu tô, assim, literalmente honrada, lisonjeada de você ter aceitado o convite, ter vindo, né? Porque ocupada, né? Tem coisa para fazer.
prestes aí à imersão. Então, eu queria que você deixasse mais um momento de reflexão, mais uma mensagem, para quem está assistindo se inspirar e trazer você de musa cada vez mais para o nosso dia a dia. E ser incrível, assim como você. Obrigada. Eu tenho os meus bastidores. Não é só o que vocês veem lá, as viagens que eu faço, a minha família perfeita. Eu tenho os meus desertos. Você precisa olhar a sua sombra. Se achar... Ver que você é luz, mas você também tem a sua sombra. E você precisa acolher ela. Se você conseguir fazer isso, acolher a sua sombra, a sua luz vai iluminar a sua sombra. E aí você vai conseguir fazer o que você quiser. Tudo é possível. O que você tem aqui na sua cabeça, se Deus colocou um sonho aqui no seu coração, é porque ele é possível. Não desista. Não desista nunca. Corra atrás dos seus sonhos. Tá vendo? Tá vendo? Esse podcast aqui, ele foi um tapa na cara de todo mundo que precisava. Mais uma vez, muito obrigada por você ter vindo. As portas aqui estão abertas para você. Quiser voltar... Minha filha, você não precisa nem pedir. Se você quiser aqui o meu dia de podcast, a cadeira é sua, fica à vontade, tá bom? Não, você que vai ser convidada, né? Já vou convidar você agora. Arrasou, já aceito. Né? Pro já Pode manda Falar. a data. Aqui é Pode Tudo e lá é Pode Falar. Pronto, vou. Eu aceito mesmo, tá? Não, eu sei. Se você estiver brincando, eu tô ao vivo. Não, eu não tô brincando, eu tô falando sério. Não, eu que agradeço, porque eu sou muito sua fã. Eu acompanho Obrigada. você nas redes sociais, acompanho as mulheres que você transformou. E, Obrigada. mais uma vez, obrigado. Não canse de agradecer essa mulher. E pra você de casa aí que assistiu Pode Tudo, essa foi Ivana Cabral. Mais um Pode com vocês. Na semana que vem a gente não volta, porque tem feriado na próxima quarta, mas... na outra a gente volta. Um beijo e tchau!